Existem cerca de 3 trilhões de árvores na Terra. Isso é apenas a metade de 12 mil anos atrás, no início da civilização humana. Estudos calculam que, a cada ano, as atividades humanas destroem cerca de 15 bilhões de árvores. Com a compensação do aparecimento de novas árvores e o reflorestamento, a perda líquida é de 10 bilhões de exemplares. Se esse ritmo de destruição prosseguir sem alterações, em aproximadamente 300 anos, as árvores simplesmente desaparecerão do planeta. Isso significa que em 3 séculos, o que equivale a umas 12 gerações, o ser humano pode extinguir a matéria-prima da vida em nosso planeta, o bem mais precioso da humanidade. Pois então, por que fazemos isso? Olá, sejam bem-vindos ao canal. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para ajudar o nosso trabalho e sempre receber notificações de novos conteúdos. Todos nós sabemos que a madeira está presente em quase tudo no dia a dia humano, até mesmo onde menos se imagina. Mas será que isso responderia a essa questão? Bom, o principal motivo é a expansão da fronteira agrícola do país, que é a área de expansão das atividades humanas, sobretudo da agropecuária. De acordo com a organização Forest Trends, estima-se que a agricultura comercial seja responsável por 70% da destruição de florestas em países tropicais e subtropicais. Mas, além da agropecuária, existe um problema igualmente grave: o corte ilegal. E só no Brasil se conclui que 50% da madeira comercializada tem origem irregular. Diante desses dados, é coerente dizer que a humanidade corre um risco eminente, e se nada mudar, um dia a última árvore será cortada. Essa frase ao pé da letra claramente é uma metáfora, pois, exceto por uma catástrofe inimaginável, não há como imaginar um cenário em que as árvores do planeta seriam completamente extintas. Mas sim, não seria impossível chegarmos próximo a isso, pois a insanidade e ignorância do homem é algo que tende a crescer e ficar ainda mais sem controle, e basta que nada mude para que esse feito seja concluído. E se isso acontecer, talvez o planeta não consiga mais nos sustentar. Com o desaparecimento das árvores, o mesmo ocorreria com grande parte da biodiversidade do planeta. A perda de habitat já é o principal fator de extinção no mundo, mas a destruição de todas as florestas remanescentes seria algo catastrófico. Haveria extinções em massa de todos os grupos de organismos, local e globalmente, acabando com a vida selvagem que depende de árvores únicas e pequenas. O clima do planeta também seria drasticamente alterado a curto e longo prazo. Isso porque as árvores agem como bombas hidráulicas biológicas. Elas sugam a água do solo e a depositam na atmosfera, transformando-a de líquido em vapor. Ao fazer isso, as florestas contribuem imensamente para a formação e precipitação de nuvens. Quando a chuva chegasse, grandes inundações aconteceriam, pois elas aprisionam a água em vez de deixá-las entrar em lagos e rios, e assim protegendo comunidades costeiras de tempestades. Mantém o solo no lugar, e suas estruturas radiculares ajudam as comunidades microbianas a prosperarem. Sem árvores, as áreas anteriormente florestadas se tornariam mais secas e propensas a secas extremas. A erosão maciça impactaria os oceanos, sufocando recifes de corais e outros habitats marinhos. As ilhas sem árvores perderiam barreiras contra o avanço do mar. Muitas desapareceriam. Elas também
geram um efeito de resfriamento localizado. Fornecem sombra que mantém a temperatura do solo e absorvem o calor em vez de refleti-lo. Canalizam a energia da radiação solar para converter água líquida em vapor. Com todos esses serviços perdidos, a maioria dos lugares onde havia árvores anteriormente ficariam imediatamente mais quentes. Em escala global, as árvores combatem o aquecimento causado pelas mudanças climáticas, armazenando carbono em seus troncos e removendo dióxido de carbono da atmosfera. Com o tempo, se prevê que haveria uma liberação de 450 gigatoneladas de carbono na atmosfera, mais do que o dobro da quantidade já produzida pelos seres humanos. Por um tempo, esse efeito seria compensado por plantas e gramíneas menores, que capturam carbono mais rapidamente do que árvores, mas também o liberam com maior velocidade. Dentro de algumas décadas, essas plantas não seriam mais capazes de impedir o aquecimento global. Contudo, o sofrimento da humanidade começaria bem antes de um aquecimento global catastrófico. O aumento do calor, a interrupção do ciclo de água e a perda de sombra afetariam bilhões de pessoas e animais. Muitas das 1,6 bilhões de pessoas que atualmente dependem diretamente das florestas para sobreviver, inclusive para colher alimentos e remédios, enfrentariam a pobreza e a fome. Ainda mais pessoas se veriam incapazes de cozinhar ou aquecer as suas casas, dada a falta de lenha. Os solos de todos os lugares se esgotariam, exigindo quantidades significativas de fertilizantes. Um aquecimento adicional acabaria por tornar a agricultura impossível na maioria dos lugares. Além dessas mudanças devastadoras, haveria um grande impacto à saúde, pois as árvores limpam o ar, absorvendo poluentes e aprisionando material e partículas em suas folhas, galhos e troncos. Isso poderia causar surtos de doenças raras ou novas, adquiridas a partir de espécies com as quais normalmente não entramos em contato. Enfim, podemos presumir que a extinção de todas as árvores desencadearia o início de um apocalipse, que iria corroer o planeta e destruir a humanidade vagarosamente. No entanto, geralmente tratamos as árvores como descartáveis, algo a ser colhido para ganho econômico ou como um inconveniente no caminho do desenvolvimento humano. Mas se pararmos 5 segundos para refletirmos, vamos chegar a uma única conclusão. Nós, seres humanos, que somos um inconveniente para elas. Se você acha que essa reflexão merece ser vista pelo máximo de pessoas possíveis, deixe seu like, comente e compartilhe nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.